irmãos. Graça e paz, bom dia a todos. Amém. Vamos refletir na palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, buscar em ti, ó Deus, a verdadeira esperança, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, nos encher, ó Deus, de todo gozo, de toda paz, Senhor Deus, para que possamos, ó Deus, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não, ó Deus, por mérito nosso, mas na força do teu Espírito Santo, ó Deus. Amém. Nós te rogamos nessa manhã que tu fales aos nossos corações diante da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, amados, as palavras de Paulo aqui, né, encerra com uma oração, né, uma súplica, a ideia, né, inicial do seu ensino lá, que começa no capítulo 12, né, quando Paulo apresenta aos cristãos a vida nova em Cristo, né, que deve ser, né, acompanhada de uma entrega total, né? Deve ter o seu ponto de partida, né, num sacrifício pessoal, como ele diz lá, vivo, santo e agradável, né, a Deus. E isso ele coloca como um culto racional, né? Não é um culto meramente que nós fazemos aos domingos, não, mas é um culto diário, né? Uma vida diária de comunhão com Deus, né, de uma vida totalmente associada com os princípios, né, cristãos, né, e ele diz lá, né, que não é uma simples mudança, né, é uma verdadeira transformação, né, uma renovação de mente, aquilo que nós já conhecemos, né, como metanoia, né, e isso ele coloca, irmãos, como o envolvimento, né, dessa nova vida através da prática da justiça, né, através de uma vida aplicada, né, e uma vida de serviço, né, como ele coloca lá no capítulo 12, versículo 3, né, é uma vida de serviço à igreja, a igreja de Cristo aqui na terra, a sociedade também, do capítulo 12, versículo 9, aos governos também, né, do capítulo 13, ele dedica um capítulo praticamente, né, apresentando a vida cristã, né, diante dos governos, né? E agora, né, também ele coloca também a nossa responsabilidade para com o nosso irmão, né, o nosso próximo, com aquele que nós convivemos. E aí ele traz no capítulo 14:1, né, a responsabilidade que nós temos de primeiramente não julgar, né, olharmos para nós mesmos, mas não julgar o irmão e não prejudicar o irmão, não ser causa de tropeço, de desânimo para o irmão, né? Capítulo 14, versículo 13, né? E chegando aqui no capítulo 15, né, o ápice, Paulo diz, olha, de tudo que eu ensinei a vocês, de todo o comportamento que vocês têm que assumir dessa nova vida, nós temos uma referência. Então, nós precisamos imitar o nosso mestre, o nosso Senhor. Que Cristo, né, seja a nossa referência de vida. Então, que nós busquemos uma vida que se iguale a Cristo, né? Nós possamos ser imitadores dele. Afinal de contas, ele nos deixou o exemplo, né? Nos deixou o ensino, não só através da palavra, mas o ensino prático, para que nós pudéssemos viver neste mundo, né, sendo imitadores dele, e que essa vida tivesse sentido, né? Que não sejamos chamados cristãos por acaso, mas sejamos cristãos de fato, né, e de verdade, né? Então nós temos esse ensino de Paulo, né? E aqui nós podemos perceber, né, ele começa no versículo 12, suplicando aos irmãos, né, rogo-vos, pois irmãos, rogando aqueles irmãos em Cristo Jesus, para que eles tivessem essa consciência da mudança de vida, né, assumissem essa vida nova. E aqui no final, né, desse ensino ele faz essa prece, né, pedindo ao Deus da esperança, né? A gente pode até perguntar onde é que está a nossa esperança, né? Onde é que está a esperança dos crentes, dos cristãos, né?
E aí ele diz, olha, o Deus da esperança vos encha, né, de todo gozo e paz no crer, e assim sejam ricos de esperança no poder do Espírito. Não na força do homem, né, não na nossa própria força, mas na nossa dependência divina. Por isso que ele coloca Deus, né, como aquele que vai suprir, né, tudo, e o Espírito Santo que vai estar nos encorajando, né, na nossa vida diária, né, na nossa vida aqui na terra, falando no nosso coração, nos ensinando, assim como o Senhor Jesus. Né? Veja, irmãos, que no versículo 4, né, ele nos apresenta, né, o sentido da palavra de Deus em nossas vidas. Por que a palavra de Deus está aqui conosco? Ele diz lá, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Esperança em Deus, na sua palavra, na sua promessa, né? E é isso que nós estamos buscando, né? A esperança no Senhor. Enquanto muitos estão ficando pelo caminho, desanimando, né? Nós estamos buscando a esperança. E nós precisamos fazer com que essas pessoas sejam alcançadas, né, através da nossa força sendo revigorada por essa esperança. No verso 5, né, ele faz essa outra prece, ora, o Deus da paciência e da consolação. Né, ele apresenta o Deus da paciência e da consolação para, no final, novamente falar o Deus da esperança. Ele diz, vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Né? Então, nós devemos viver nessa esperança de forma que a gente consiga, né, sentir mutuamente, né, às vezes, a necessidade do irmão, o que ele precisa no seu dia a dia para se manter firme. Então, que nós possamos nos alimentar, irmãos, dessa esperança. Então, diante disso, né, devemos elevar os nossos pensamentos e buscar cada dia mais o Deus da esperança. Que nós possamos ter essa consciência, né, de que nós precisamos a cada momento. É o abrir dos nossos olhos que nós dependemos do Senhor. É o ar que nós respiramos que nós dependemos do Senhor, como Paulo fala lá, né, em Atos 17. É por Ele que nós movemos, né, existimos. Então, é isso que nós devemos fazer em nossas vidas, alimentar, buscando a Deus e ao Deus da esperança. Né? E por isso nós devemos orar a este Deus com esperança. Eu queria trazer aqui algumas coisas, né? O salmista, no Salmo 39, 7, ele diz em primeiro lugar, né, que eu queria destacar, nossa esperança, ela tem que estar em Deus. Ele diz assim, agora, pois, Senhor, que espero eu? Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Muitos têm esperado, né, em coisas, às vezes esperado, colocado sua esperança em pessoas, no seu cargo, na sua função, na sua atividade, mas uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós, né, estamos aqui confiando no Deus verdadeiro, né? E ele diz, olha, a minha esperança está em Ti. Então, em primeiro lugar, nossa esperança tem que estar em Deus. Em segundo lugar, nossa esperança tem que vir de Deus. Não venha de outra coisa, né? Mas tem que vir de Deus. Salmo 62, 5 diz, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, nossa esperança tem que estar em Deus. Nossa esperança tem que vir de Deus. Então, tendo esses dois pontos principais, a gente vai chegar a uma conclusão, né? Algumas conclusões. Se a nossa esperança estiver e vir de Deus, ela não vai estar presas em si próprios, né? Na nossa autoconfiança, né? Não vai estar. Provérbios 26, 12 diz, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Né? Quantos estão, né, se achando sábios, se achando capacitados, né? Dificilmente hoje se reconhece, né, a dependência de Deus, né? E os homens têm construído isso no seu coração e isso tem afastado cada vez mais
desse Deus que é a nossa esperança. Lucas, né, 18, de 9 a 14, Cristo nos traz um ensino ali, né, através de uma parábola que ele levanta, né, para aqueles que estão ali com ele, e ele usa, né, o exemplo do fariseu, né, que foi orar lá no templo, né, e cheio de si, ele diz que estava de pé, orava consigo, né, dessa maneira, e dizia assim: ó graça, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Né? E ele disse que jejuava 2 vezes na semana, dava o dízimo de tudo quanto possuía. Né? Já o publicano, estando de pé e de longe, né, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí vem, né, o juízo de Cristo para aqueles dois. Né? Digo-vos, pois, este, né, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja, né, como Deus ele é justo, como Cristo nos ensina a justiça, né, que vem em primeiro lugar dele. Então, quando nós vivemos a esperança em Deus, não confiamos em nós próprios, nós temos de Deus essa recompensa. Jeremias 17, de 5 a 8, diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Não é? Quantos têm confiado no homem? E ele diz: faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de quem? Do Senhor. Pode ver, irmãos, quanto mais a gente busca recursos do mundo, quanto mais a gente busca as pessoas, naturalmente a gente vai se afastando de Deus. Não que eu diga que nós não devamos ter amigos, sim, mas o nosso primeiro amigo é o Senhor, o nosso Deus. É quem nós devemos recorrer. Né? E ele diz: olha, porque aquele, né, que confia no homem será como uma tamangueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Aí ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança e a confiança está no Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão pode vir problemas, pode vir dificuldades, posso estar cansado, mas o meu vigor ele se renova no Senhor, e aí nós damos frutos. Nós conseguimos dar frutos sempre, a cada momento, em qualquer que seja a circunstância, né? Então, se a nossa esperança estiver vindo de Deus, não estará presa em nós próprios, nem em alguém, mas ela também não vai estar condicionada a fatos naturais. Lembram lá, né, o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, 16 a 20, quando ele usa o exemplo de Abraão, né? Que Abraão, né, viveu segundo a fé e alcançou a promessa diante da graça de Deus, né? E diante do que ele presenciou, né, ouviu da promessa de Deus, ele guardou isso, né? E ele lutou contra a esperança, né? Naturalmente, ele não teria condições mais de ter filho, nem a sua esposa, mas ele creu contra a esperança. Ele não se prendeu a fatos naturais. Ele tinha sua carne já amortecida, mas ele creu no Senhor, né? Aquele que chama à existência aquilo que não existe. E crendo nisso, ele alimentou essa esperança e recebeu de Deus, não duvidando por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então, irmãos, que a nossa esperança, né, nos faça, não nos deixe presos a coisas naturais, mas que possamos desde já glorificar ao Senhor através da sua santa palavra. Mais uma coisa, se a nossa esperança estiver e vir de Deus, ela não vai estar presa a coisas visíveis. Romanos 8, 24 e 25, ele diz: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos e esperamos. 1 Coríntios 15, 19, mostra que a nossa esperança, quando ela está e vem de Deus, ela não vai estar limitada às coisas dessa vida. Paulo diz lá:
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não, nós louvamos a Deus porque a nossa esperança, ela está em Cristo. Ela não está presa aos limites dessa vida, porque nós cremos no Senhor, que vai nos garantir, né, a nossa morada nos céus. E nós cremos nisso através dessa esperança que nós temos. Mais do que nunca, irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa orar com esperança, precisa viver na esperança, e precisamos também saber que nós gozamos as bênçãos da esperança. A primeira bênção que nós temos é a bênção da alegria. Romanos 12:12, Paulo diz lá: alegrai-vos na esperança. A esperança, ela produz em nós alegria. Quando nós alimentamos cada dia mais a esperança, quando nós acordamos dizendo: Senhor, a minha vida está diante de Ti. Eu espero no Senhor. De Ti vem a minha esperança. Então, isso nos traz alegria. Então, recebemos essa bênção da esperança. A segunda bênção dessa esperança é a bênção do testemunho. 1 Pedro 3,15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando nós temos essa esperança, irmãos, nós só conseguimos transmitir ela com paz, né? Com mansidão. Quando nós não temos esperança, quando a pessoa faz uma pergunta, naturalmente, não é? Você vai, às vezes, querer desarmar a pessoa com palavras grosseiras. Mas não, quando nós temos essa esperança alimentada em nossos corações, nós respondemos com mansidão, né? Com temor, e aí as pessoas percebem, né, que verdadeiramente o Deus da esperança é o nosso Deus, e que essa esperança é produzida em nós através de um testemunho verdadeiro. Amém? A terceira bênção é de sermos como Cristo é, puro. Né? A nossa primeira oração foi sobre santificação. Né? 1 João 3,3, ele diz assim: a qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele, o Senhor Jesus Cristo, ele é puro. A quarta bênção que nós recebemos da esperança é de termos em Cristo, termos Cristo sempre conosco. Colossenses 1:26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto a nós, os seus santos, que temos essa esperança, né? As quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória deste mistério? Entre os gentios, que somos nós hoje, né? Que fomos alcançados, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, irmãos, produz essa esperança da glória, de sermos glorificados, né? É a última instância que nós temos. Estamos vivendo a santificação, mas cremos no Senhor pela sua fiel palavra, né? E fiel promessa de que vamos ser glorificados com Ele. E nós guardamos isso na forma de esperança. E para concluirmos, irmãos, a quinta bênção, existem muitas bênçãos que a esperança nos traz, mas a quinta bênção é a bênção da salvação. Romanos 8:24, a parte A, diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. Esperando no Senhor, crendo nele, a cada momento, a cada dia, não nos desesperando por qualquer uma questão, nós vamos alcançar a nossa salvação. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, mas, sobretudo, né, esperançosos no Senhor, que nos garante todas as coisas. E Deus seja louvado através da nossa vida, que o Senhor seja glorificado, que a nossa esperança esteja sempre nele, que venha sempre do Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Glória a Deus.